geografia. Bora estudar? O assunto de hoje é sobre cultura e espaço. As relações que os seres humanos estabelecem entre si e com os lugares em que vivem são muito diversificadas. Essas relações são influenciadas, por exemplo, pela natureza e pela cultura de cada grupo humano, ou seja, as relações entre o espaço e a cultura é algo muito visível, porque em cada cultura vemos como as construções, como o espaço é trabalhado, como é diferente de uma cultura para outra. Então isso é visível, essa relação de cultura e espaço. Então cada grupo, cada nacionalidade, cada local tem sua cultura, isso vai influenciar nas construções e no espaço, certo? Então, as visões de mundo, né? Como cada pessoa entende o mundo, como cada pessoa vê o mundo. Então, entende-se como cultura o conjunto de valores, crenças, conhecimentos e costumes que caracterizam grupos humanos com diferentes visões do mundo. Então, cada grupo humano tem uma visão de mundo e isso vai influenciar na construção do espaço, como aquele espaço vai ser trabalhado de acordo com as suas crenças, seus valores, seus costumes. Cada grupo tem a sua visão e cada pessoa também. O espaço. O que o espaço reflete, né? O espaço reflete essas visões de mundo dos grupos humanos que o modificam constantemente. Ou seja, essas visões de cada grupo vai fazer com que o espaço seja alterado de acordo com o tempo também. O tempo vai passando e o grupo vai modificando sua maneira de ver o mundo, e isso vai fazendo com que o espaço também seja alterado. O espaço vai sendo de acordo com as novas visões que vão sendo acrescidas ou modificadas nas diferentes épocas. O espaço apresenta marcas de diferentes épocas do passado, que se revelam no presente. Vejam nessa ilustração aí como era antes o Rio de Janeiro e como ficou depois. E essa mudança aí a gente só está vendo antes e depois, mas a mudança gradual, isso é a visão de cada grupo, em cada época, em cada local. E isso vai modificando, isso vai sendo de acordo com a visão de cada um do espaço. Veja aí um exemplo aí da cidade de Petra, na Jordânia. Essa cidade aí, construída na rocha, você vê as construções na rocha, não foi a forma que eles utilizaram o espaço, porque é um local que tem muita pedra, montanhas de pedra, né? Na Jordânia, por exemplo. A antiga cidade de Petra caracteriza-se por construções esculpidas nas rochas pelos povos que habitaram a região. As ruínas dessa cidade declarada Patrimônio Mundial pela Unesco.
representa um exemplo de transformação da paisagem por povos originários. Como eles transformaram a paisagem. Aquele espaço ali que era uma rocha apenas e de repente se tornou uma cidade, casas, palácios, templos incrustados nas pedras daquelas montanhas. Outro exemplo é a cidade do México, onde antes estava situada a capital do estado, Azteca, denominada Tenochtitlan, que passou por várias transformações devido à queda desse império, provocada pelos espanhóis que colonizaram a área correspondente ao atual México. Então, o que é hoje o México, antes tinha uma cidade dos astecas. E aí vocês veem nessa figura essa cidade aí com pirâmides, templos. Então eles construíram uma cidade em cima de outra cidade. Os espanhóis, quando chegaram aí no México, que dominaram o local, construíram cidades de acordo com a visão que os espanhóis tinham de mundo. Só que antes tinha uma cidade dos astecas, Tenochtitlan, e essa cidade antiga foi construída de acordo com a visão dos astecas, para você ver como o espaço ele vai sendo alterado de acordo com a visão de cada grupo. Cidade do México, Tenochtitlan. E aí vocês veem uma reconstrução, né, por computador de como era essa cidade aí de Tenochtitlan, uma cidade asteca, mas que hoje é a cidade do México que se encontra aí. Mas antes era assim, essa animação aí que vocês estão vendo. Eles, a partir das ruínas e das construções que ainda existem, eles refizeram aí essa cidade de uma forma através de um programa de computador. E aí você vê a visão que eram dos povos astecas de mundo, de espaço, bem diferente da visão dos espanhóis que chegaram e colonizaram e tomaram o lugar, e hoje é uma cidade do México, é uma cidade construída por espanhóis em cima dessa cidade dos astecas Tenochtitlan, tá? E aí você percebe que o conjunto de elementos sociais na paisagem da atual capital do México testemunha parte da história desse país, porque toda essa construção aí é a história daquele local, daquele espaço. Aí você vê a Praça das Três Culturas na cidade do México. O nome reflete a herança de três períodos históricos da capital mexicana: a influência da cultura asteca de Tenochtitlan, representada pelas ruínas da pirâmide; a cultura espanhola colonial, simbolizada pela igreja de Santiago Evangelista no canto esquerdo, né? Para quem está olhando de frente a foto. E a cultura mexicana moderna, representada pelos edifícios residenciais ao redor. Então você veja aí a Praça das Três Culturas. Veja como é interessante, como cada grupo construiu aquele espaço e reconstruiu outros que vieram da forma da visão, como cada um tem do mundo, do espaço, a sua cultura refletindo aí a sua visão, né? Como eu falei antes, né?
a primeira cultura asteca nessas ruínas aí. E depois tem lá a igreja, né, igreja cristã católica. E no fundo tem prédios, no fundo, à direita também, prédios, construções, edifícios da cultura moderna hoje dos mexicanos. E aí a gente vê até três nacionalidades, três culturas, né? Que é a dos astecas, dos espanhóis e hoje do México. Você vê essa junção aí das três culturas, o modo de ver o espaço, de pensar e como influencia na construção, reconstrução e como eles utilizam o espaço. E para pensar, deixe a companhia dos tolos e vivam. Sigam o caminho do conhecimento. Provérbios 9:6. Então, se alguém de alguma forma não traz nada positivo para você, nada que vai te acrescentar, então é melhor deixar aquela pessoa de lado, né? E você seguir aquilo que te traz sabedoria, conhecimento. E principalmente o que traz o conhecimento está relacionado ao nosso Pai Eterno. Então fique com Deus e até a próxima. Até a próxima interação e assunto novo, né? Mas vamos continuar a interação com questões, certo? Tchau.